Eu peço para que você nesse momento pegue sua Bíblia e abra junto comigo no livro de Jó. O livro de Jó, que para alguns é considerado como sendo o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Ao contrário do livro de Gênesis, que é o primeiro na ordem cronológica, estudiosos dizem que o livro de Jó possivelmente foi escrito por Moisés também, enquanto ele se encontrava no deserto de Midian. A história relata a vida de um patriarca que possivelmente viveu um pouco antes de Abraão, uma história que era muito conhecida para os antigos na época. O livro de Jó, ele faz parte do que a gente chama na Bíblia de livros sapienciais ou livros de sabedoria. E ele está escrito em uma forma de poesia. O livro de Jó é considerado como uma das mais belas obras de arte literária de toda a humanidade. O livro de Jó possui uma estrutura bem definida. Ele foi escrito para demonstrar e discorrer sobre vários temas. Muitos temas principais se destacam no livro de Jó. Um deles, por exemplo, é o grande conflito que vivemos entre o bem e o mal. Esse é um tema importantíssimo que temos nesse livro. Um outro tema que se destaca também é a origem e o problema do sofrimento que enfrentamos. Um outro tema que também surge é o tema da teodiceia, ou a tentativa de mostrar que Deus é capaz de ser justo e bom, mesmo no meio de tanta dor e de tanto sofrimento. Nós somos especialistas em usar o livro de Jó quando calamidades surgem à nossa porta, quando as dificuldades vêm. É verdade que a gente não tem uma escala humana de sofrimento, ou um sofrimentômetro, vamos dizer assim, né? Mas se tivéssemos, possivelmente o livro de Jó colocaria alguém que alcançou o ápice dessa escala. O livro de Jó retrata a vida de alguém que sofreu das mais variadas maneiras, e você conhece muito bem, mas esse não é o tema central do livro de Jó, o assunto principante, a chave da questão. Eu convido você agora a ler comigo a partir do capítulo 1, no verso 1 em diante. Jó, capítulo 1, a partir do verso 1, nós lemos o seguinte: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. E este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Não feche, deixe sua Bíblia aberta. Eu quero destacar alguns pontos aqui com vocês. A Bíblia apresenta primeiramente o personagem. A Bíblia diz que ele se chamava Jó. A origem do nome de Jó é um tanto quanto desconhecida, mas muitos chegam a dizer que a raiz do nome de Jó significa inimigo, ou aquele que é hostil, ou aquele que é tratado como um inimigo. Se nós pudéssemos levar ao pé da letra o significado do nome de Jó, e na cultura em que ele vivia, o nome tinha algo muito a ver com a pessoa, com o caráter. Se nós pudéssemos fazer uma tradução do significado do nome de Jó, seria aquele que é maltratado, aquele que é tratado como um inimigo. Esse era Jó. Jó, ele não era qualquer um. A Bíblia diz que ele era o mais poderoso, o homem mais rico de todo o Oriente.
A Bíblia menciona, antes de mencionar as posses de Jó, que ele tinha 4 qualidades básicas. A primeira delas é que ele era o quê? Íntegro. Jó era íntegro. Íntegro na palavra original bíblica significa completo. Aquele que não falta nada, perfeito. Não quer dizer que Jó ele não tivesse os seus pecados, muito pelo contrário. Jó, no entanto, era alguém que vivia de forma íntima e profunda com Deus. O seu caráter era inabalável. Jó era íntegro. Jó também era reto, significa aquele que anda de forma reta por um caminho sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Jó, ele tinha convicção dos seus pensamentos. Ele não era aquele Maria vai com as outras, ele não era aquele cara que ficava em cima do muro, que alguém fala uma coisa, ele não, é verdade. Alguém muda de ideia, não, é verdade aqui também. Jó era alguém que tinha convicção das suas ideologias, dos seus princípios. Jó era íntegro, Jó era reto. Jó também era o quê? Temente a Deus. Jó era temente a Deus e isso significa ter respeito, ter honra, se sentir maravilhado, a ponto de até tremer na base diante da presença de Deus. Parênteses, essa é uma característica que nós temos perdido tremendamente nos dias de hoje. Vivemos em uma sociedade cristã onde as pessoas não têm temor algum pelo nome de Deus ou pela sua presença. Às vezes as pessoas têm mais temor pela presença do pastor do que de Deus. Eu falo isso por experiência própria. Olha que meu ministério é curto. Se eu perguntar para o pastor Claudenir, que já está há mais tempo, ele com certeza vai falar que isso já aconteceu com ele com muito mais frequência. Pessoas que não têm medo, respeito, reverência nenhuma pela presença de Deus. Falam o que bem entendem, agem como bem entendem. Basta passar o ancião, o diácono ou o pastor da igreja, que pega ali no fraga, foi mal, pastor? Uma vez alguém falou isso para mim, eu falei, pede desculpa para mim não, meu, que não tem nada a ver com isso, pede para Deus. As pessoas perderam o temor pela presença de Deus, perderam o respeito, a reverência, perderam o sentido de estarem maravilhados na presença de Deus. A Bíblia diz que Jó era íntegro, Jó era reto, Jó era temente a Deus e ele também se desviava do mal. Isso quer dizer que Jó ele procurava exatamente o sentido oposto. Nós hoje brincamos na nossa vida com Deus, buscando nos aproximar cada vez mais e mais de uma linha muito tênue, que é a linha do limite entre Deus e o inimigo. Queremos viver na corda bamba, sendo que a Bíblia apresenta exatamente o oposto. Ela fala, fuja do diabo e se aproxime de Deus, e ele vai se aproximar de você. Jó, ele se desviava do mal. Muitas vezes nós queremos colocar a culpa no diabo de coisas pelas quais nós mesmos somos os responsáveis, sendo que muitas vezes a gente foi lá e instigou. Nós, ao invés de nos desviarmos do mal, começamos a nos aproximar de forma cada vez mais e mais perigosa. A Bíblia diz que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era uma pessoa que sabia o que estava fazendo. Se existisse alguém na época de Jó, e eu sei que você tem, sempre todo mundo tem aquela pessoa que você pensa assim, não consigo imaginar o céu sem fulano. Quando alguém fala de cristão, você possivelmente tem alguém que vem à sua mente. Um exemplo de vida religiosa prática e real e profunda. Possivelmente Jó fosse o exemplo para as pessoas que vivessem na sua época. Jó era um exemplo. Jó era o ápice do que as pessoas queriam, porque Jó não era apenas um cara gente boa e boa gente. Além de ser uma pessoa de caráter íntegro, uma pessoa completa no que se refere à sua relação com Deus, a Bíblia diz também que Jó era muito querido. O texto diz que ele possuía uma grande família, o que na época dele significava uma prosperidade muito grande. Jó, ele era cheio de caráter. Ele tinha sua casa cheia de filhos.
Ele tinha sua casa rodeada, cheia de amigos. E a Bíblia diz também que Jó era rico, e não era pouco rico, ele era muito rico. Imagina que você tem aí uma fortuna, a Bíblia diz que ele tinha 7.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Junta de boi significa 2 boizinhos andando juntos, então eram 1.000 bois. Além disso, ele tinha 500 jumentas, e os servos eram tantos que eles nem dão o número. Possivelmente pelos animais que são descritos aqui, Jó fosse um empresário do ramo de transportes de carga. Camelo, jumenta, boi, ele tinha também o seu rebanho de ovelhas. Jó era um grande fazendeiro e um grande empresário. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico de todo o Oriente, porque naquela época o povo não sabia muito do negócio do petróleo, né? Então, era rico quem tinha posses, quem tinha animais, e Jó era o que mais tinha. Jó era uma pessoa que as pessoas tinham prazer em buscar, porque ele era gente boa e rico. Olha aí que legal. Quem não gosta de ter um amigo rico, né? Eu estou precisando de uns. Se você quiser se candidatar, estamos juntos. Jó era um cara rico, gente boa, íntegro, uma pessoa, se nós fôssemos olhar pelo aspecto humano, ele era um cara perfeito. A Bíblia começa fazendo essa introdução do livro de Jó, mas no entanto, no verso 6, ela começa a apresentar outros personagens, e ela começa a explicar o contexto do livro que infelizmente não foi mencionado para Jó. O verso 6 diz o seguinte: certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela? Então disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, e que teme a Deus e se desvia do mal. Pausa. Olha para cá agora, mas não fecha a Bíblia. A Bíblia está apresentando que em um dia, ela não fala que dia é esse, mas ela diz que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor. Existe muita dúvida aqui sobre quem são esses filhos de Deus. O pensamento mais aceitável é que ele se refere aos anjos. Deus estava ali fazendo uma reunião com os anjos e os seres celestiais. Há também a possibilidade de que ali estavam os representantes dos mundos não caídos. E essa ideia, ela é fortalecida pela forma como Satanás se apresenta no meio dos filhos de Deus. Era como se Deus estivesse fazendo uma grande reunião para fazer um balanço geral, para ver como é que estava o movimento em todo o universo, e cada um se apresenta para dizer como é que estão as situações ali nos seus respectivos lugares. De repente está todo mundo reunido, e tenta imaginar essa cena agora, os anjos do céu, os seres celestiais, aquela hoste fantástica, todo mundo reunido, no centro está Deus, prestando contas ali para saber como é que está, e de repente a Bíblia diz que no meio da galera surge alguém diferente, e ela diz o nome desse camarada que era quem? Satanás. A palavra original ali não descreve nem como um nome, descreve como um adjetivo. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio o inimigo, veio o adversário. E agora tenta imaginar aquela cena, eles estão todos ali celebrando, adorando, louvando o nome de Deus, e Satanás começa a se desfilar no meio deles. E aí começa a rolar aquele cochicho, tipo quando entra alguém indesejado na igreja. Não tem isso aqui não, ainda bem. E aí o povo começa a cochichar. E olha lá quem está vindo. Será que é ele mesmo? Eu acho que é, está com cara. Mas o que ele está fazendo aqui? Pô, ele já não entendeu, já perdeu a guerra, já teve que sair aqui expulso. Já apanhou, não chega não. Pô, esse cara é inconveniente mesmo, hein? E o clima de desconforto começa a tomar conta daquela reunião. Até que Deus, ele toma a frente, ele faz a pergunta que todo mundo quer fazer. Ele olha para Satanás e ele fala: e aí, meu querido, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você está fazendo aqui? Pelo que eu estou me lembrando, não chegou convite para você.
Acho que não era nem para chegar mesmo. O que você está fazendo aqui? E Satanás, ele dá uma resposta e ele diz o seguinte: de rodear a terra e passear por ela. Essa era uma expressão muito comum na antiguidade, que era usada pelos reis, onde os reis, com o intuito de ver como é que estava o seu reinado, eles tinham o hábito de se camuflar durante a noite, botar a roupa de plebeu, tirar os seus trajes reais, e eles andavam no meio do seu reino, tentando ver como é que estava a sua aceitação. E aí eles poderiam descobrir se alguém estava bolando alguma revolta, alguma manifestação, algum motim, ou se estava tudo tranquilo. Ele ia nos lugares mais frequentados e começava: e aí? Não, estou viajando aí, como é que é o reino aqui? Não, o reino é legal, nosso rei é um cara fera. Ou então, olha, nosso rei é meio sem vergonha. Aliás, a gente está aqui com essa galera reunida, porque amanhã a gente vai fazer um ataque surpresa a ele. O rei, ele fazia isso, ele se camuflava muitas vezes para saber como estava a sua aceitação. E Satanás, quando ele entra na reunião, ele chega dizendo o seguinte: olha, eu estive rodeando a terra e passeando por ela, eu estive nos meus domínios, eu tomei aquele planeta para mim, eu mando ali, não vocês, eu sou o representante por direito do planeta Terra, eu passei pela terra e eu rodeei por ela, e eu quero dizer uma coisa: ali está tudo do jeito que o diabo gosta. Está tudo do jeito que eu quero, todos estão comendo na minha mão, nunca eles aceitaram tanto o meu senhorio quanto agora. Nesse momento Deus, ele faz uma simples pergunta para Satanás, ele fala o seguinte: opa, espera aí, você observou o meu servo Jó? Observar aqui tem um sentido militar, alguém que tenta espionar, observar tentando descobrir os pontos fracos. E Deus fala para Satanás o seguinte: espera aí, você não pode dizer que aquele território é seu, enquanto eu ainda tiver os meus representantes ali. Você não pode dizer que está tudo do jeito que você quer, porque eu ainda tenho os meus escolhidos. Você observou o meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus, que se desvia do mal. E agora no verso 9 nós encontramos a pergunta elementar e crucial de todo o livro. O verso 9 diz o seguinte: respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Essa é a essência do livro. Essa é a essência da mensagem e o desenrolar de toda a história. Satanás, ele chega para Deus e ele fala o seguinte: é óbvio, é claro que ele vai te seguir. Acaso ele não está ganhando nada com isso? Você tem subornado a fidelidade de Jó. Você deu a ele tudo do bom e do melhor. Você encheu ele de posses, você colocou uma família bonita para ele, você deu tudo que um homem sonha em ter. É claro que ele vai te servir. Verso 10: acaso não tens protegido de todos os lados a ele, e a sua casa e a tudo que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Teologia da prosperidade. Obedeça a Deus, que Deus vai subornar você cheio de bênçãos, e a sua vida vai ser uma mil maravilha. É isso que Satanás, ele começa a questionar o caráter de Deus. A palavra que ele usa em vão é o hebraico rinã, significa de graça, sem causa, sem compensação, por nada, sem razão. É como se Satanás estivesse dizendo para Deus o seguinte: você dá tudo para ele, é óbvio que ele vai te seguir. Você comprou, você subornou esse teu servo, por isso ele é fiel. Você dá tudo o que ele quer, e até aquilo que ele nem precisa ter. Assim fica fácil. E Satanás agora ele começa a questionar o caráter de Deus diante dos representantes do universo. E é como se ele estivesse dizendo o seguinte: você
compra os seus seguidores, você compra os seus filhos, você suborna eles, você dá aquilo que eles precisam, por isso eles te seguem. Ninguém te segue por amor, só te segue porque tem algo em troca, porque tem algum interesse obscuro por trás. Todo mundo tem o seu preço, Deus. Tira, para ver se você não vai ver que ele vai blasfemar na sua cara. Tira o salário, tira a propina que você está dando para ele, e você vai perceber como que ele vai se transformar em alguém igual ou pior a todos os outros. A chave do livro de Jó é o serviço desinteressado. A acusação que Satanás faz era de que ninguém obedece a Deus de forma desinteressada. Obedecemos porque queremos ganhar algo em troca, como uma barganha ou uma troca de favores. O que me faz fazer uma pergunta para cada um de nós nessa manhã: por que você serve a Deus? O que tem feito você vir à igreja? O que tem feito você buscar a Deus diariamente ou semanalmente? O que tem feito você sentir o desejo de vir aqui? Será que é porque, hipoteticamente, alguma coisa tem te subornado? A pergunta essencial do livro de Jó é: até que ponto eu estou disposto a ir pela minha fé em Deus? O que eu estou disposto a abrir mão? Até onde eu estou disposto a perder para continuar sendo fiel a Deus? Eu serviria a Deus mesmo sem ganhar nada com isso? Pior, eu serviria a Deus mesmo perdendo tudo que eu tenho? Seria possível servir a Deus sem dinheiro, sem posses, sem cargos? Já foi a comissão de nomeações aí? Ou ainda não? Já foi? Tem gente que quase entra em depressão quando perde, né, o cargo. Dá até dó. Não sirvo mais. Esse povo não me ama mais. Será que eu serviria a Deus sem ganhar reconhecimento algum? Sem ninguém dar um tapinha nas minhas costas depois, dizendo assim: mandou bem, hein? Você é fera. Parabéns. Cantou demais. Falou muito bem. Ensinou legal. Bela programação, hein? Será que eu serviria a Deus sem ter reconhecimento algum por aquilo que eu faço? Será que eu estaria disposto a servir a Deus sem a minha família, ou mesmo sem a minha saúde? Ou será que é isso que tem subornado a nossa fé e a nossa fidelidade a Deus? Sabe, meus queridos, é muito fácil a gente servir, a gente vir, cantar, adorar, se congregar quando tudo vai muito bem, obrigado. E a pergunta que Satanás faz para Deus talvez seja uma pergunta que nós precisamos também fazer para nós mesmos. Eu estou servindo a Deus de graça? Ou será que eu tenho buscado algo no fundo do meu coração egoísta, egocêntrico e pecador, que tem feito com que isso suborne a minha fidelidade e a minha fé em Deus? Eu venho aqui com o intuito de ganhar algo em troca, independentemente do que seja. Muitos, infelizmente, têm tido a sua fidelidade, a sua fé subornada pelas coisas mais baratas que você possa imaginar. Questionamos, criticamos e até zombamos da chamada teologia da prosperidade. Mas muitas vezes, inconsciente ou conscientemente, nós agimos da mesma maneira. Se eu devolvo o dízimo, eu preciso ser abençoado. Ouvimos testemunhos de pessoas que não tinham nada, começaram e agora tem tudo. E aquele irmão que devolve e está desempregado? Não, Deus... Serviço desinteressado. De forma inconsciente, a teologia da prosperidade tem entrado no nosso meio e tem feito um estrago maldito. As pessoas, elas querem algo em troca. E se algo não vai bem, se os problemas começam a surgir,
nós temos muitas vezes a mesma postura que os amigos de Jó tiveram. Tem alguma coisa errada aí? Você não está fazendo do jeito certo. Quais são as nossas intenções quando servimos a Deus? Fazemos isso por amor a Ele? Ou queremos receber algo em troca? A história continua e nós vemos agora o desafio, verso 11 e 12, diz o seguinte: estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará a ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. E então Satanás saiu da presença do Senhor. O livro continua contando a história, e de uma forma sucessiva, a gente não sabe quanto tempo demorou entre uma coisa e outra, mas dá a entender que foi muito rápido. Satanás ele começa a lançar ataques diretos contra a pessoa de Jó, e Satanás ele começa agora a atacar Jó nos 3 aspectos mais importantes da vida de cada um de nós. Satanás ele ataca Jó primeiramente nas suas posses, nas suas propriedades, naquilo que ele tinha. Satanás ataca onde possivelmente dói bastante na gente, que é o bolso. E ele começa então a destruir tudo que Jó tinha construído com muitos anos de trabalho. E em uma cadeia de eventos, Jó, ele primeiro recebe um ataque nas suas posses, segundo, ele recebe um ataque na sua família, e terceiro, ele recebe um ataque contra ele mesmo. O texto começa dizendo que Satanás ele começou a fazer uma série de perseguições, e Jó está um dia de bobeira na casa dele, tranquilo, quando de repente chega um servo ofegante: patrão, é o seguinte, eu estava lá no meio do rebanho, vieram uns assaltantes e eles levaram todos os camelos, levaram todas as jumentas, mataram aqueles que estavam cuidando do rebanho, só sobrou eu para contar a história. Já respira fundo, fala: tá, calma, você está bem, meu querido, tranquilo, senta aqui, toma uma água. Quando ele termina de falar, já chega o outro correndo: mestre, é o seguinte, veio fogo do céu, incêndio, o incêndio veio e queimou o pasto todo. Morreu tudo, morreu ovelha, morreu servo, só eu consegui correr e vim te dar a notícia. Já começa a pensar: opa, deixa eu calcular os prejuízos aqui, já perdi 7.000 ovelhas, perdi aqui um monte de camelo, um monte de jumentinha, mas tudo bem, até aqui está tranquilo. Vem o outro e fala assim: mestre, roubaram os outros ali, os outros animais, mataram também. Pô, 2 assaltos em um dia, que droga, hein? 2 assaltos em um dia, incêndio. Quando ele está terminando de contar a notícia, vem o outro servo com a pior notícia do dia. Ele diz o seguinte: Jó, você está bem? Não estou não, cara. O negócio está difícil hoje. Você vai me falar alguma coisa boa? Não. É o seguinte, eu estava na casa do seu filho mais velho, porque eles estavam reunidos lá. De repente veio um furacão, veio vento de tudo que é canto, derrubou a casa inteira, morreram todos os seus filhos, e todos os servos da casa, só sobrou eu para contar a história. A única coisa que resta para Jó, já não bastasse isso, esse foi o primeiro round, né? O texto diz, verso 20: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançando-se em terra, o que diz aí na tua Bíblia? Adorou. Adorou. Você teria condições de adorar a Deus mesmo diante de ter perdido tudo? Mesmo perdendo todos os seus bens, mesmo perdendo sua família, suas posses? A Bíblia diz que Jó, ele entrou em um estado de luto, mas ele adorou. Verso 21 diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor
tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem lhe atribuiu a Deus falta alguma. A história não para, o capítulo 2 começa repetindo a mesma cena do capítulo 1, Satanás mais uma vez inconformado vai à reunião celestial. Jó, a gente não sabe quanto tempo passou de uma reunião para outra, mas Satanás se apresenta, cria o mesmo burburinho, o mesmo desconforto, e ele se apresenta diante de Deus. Deus faz a mesma pergunta para ele, e ainda acrescenta: você não achou que está bom o bastante não? Já não viu que você não conseguiu o que você queria? E Satanás agora ele fala o seguinte: pele por pele, e tudo o que ele tem, ele vai agora reclamar, e ele vai amaldiçoar você. Beleza, você tirou o dinheiro, você tirou as terras, você tirou a posse, você matou os seus filhos, mas encosta nele, e eu quero ver se agora ele não vai te amaldiçoar. E agora Deus fala: então tá bom, a vida dele está nas suas mãos, você pode fazer o que você bem entender, só deixa ele vivo. Satanás falou: moleque, agora tá bom, beleza, tudo que eu queria. E a Bíblia diz que já não bastasse ele ter arrancado tudo de Jó, ele fez Jó virar uma ferida humana, virou o caco, virou só a baba do quiabo. Jó ele começa a entrar num estado de podridão. A Bíblia diz que ele colocou feridas, úlceras, chagas, tumores, da ponta da cabeça até a ponta do dedão. Eu imagino que Jó não conseguia nem deitar direito. A Bíblia diz que o estado de miséria dele foi tão grande que ele ficava lá todo retorcido, encostado com um caco. Pegou um pedaço de barro seco, um vaso que ele deve ter quebrado, e começava a se coçar. Porque ele pensava: o único prazer que eu tenho nessa vida agora é me coçar. Porque não tem mais nada, não tem prazer em mais nada. E a Bíblia diz que a situação começa a ganhar um ponto tão forte, que Jó, ele toma um caco de telha com ele para se raspar, e assentou-se no meio da cinza. Já estava um trapo, não tinha mais nada. A única coisa que havia sobrado para Jó era um punhadinho de servos, sua esposa e alguns poucos amigos. Tem gente que gosta de falar, né? Tá vendo? Satanás era esperto, tirou tudo, mas deixou a mulher. Deixou a mulher para infernizar a vida do coitado, né? Meu amigo, lê o texto, para pensar que na verdade a mulher de Jó é quem tem a reação que eu e você possivelmente teríamos. Nós gostamos de pegar a mulher de Jó como um exemplo terrível, né? Ah, miserável, não ajudou o marido, só falou mal. Mulheres, imagina que vocês são acostumadas a viver no bem bom. Seu marido é o cara mais rico do mundo. Você tem tudo. Você tem os seus perfumes legais. Você tem um carro bacana. Você tem uma casa confortável. Você tem uma família bonita. Você não precisa esquentar a barriga no fogão, porque você tem servo para cozinhar. Você tem tudo. Você vive uma vida de madame. De repente o seu marido perde tudo. Perde todos os bens. Já não bastasse ele perder os seus bens, você perde todos os seus filhos. E imagina uma mãe perder 10 filhos de uma vez. Como é que você se sentiria? E a única coisa que te resta é o teu marido, que não serve para nada. Tá só o caco. E você vê que do jeito que tá, você vai perder ele também.
A reação da mulher de Jó é a mais humana e natural possível. E ela, como um bom ser humano que no limite de tudo isso, chega para o seu esposo e ela fala: você ainda conserva a sua integridade? Como é que você aguenta, Jó? Amaldiçoa o teu Deus e pede logo para que ele te mate. Porque é melhor você morrer do que continuar vivendo nesse estado de miséria. Olha o meu lado, eu não aguento mais ver você sofrendo desse jeito, eu prefiro que você morra logo do que continue sofrendo desse jeito. Porque pelo menos eu sei que esse sofrimento maldito vai ter fim. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Pede para que ele logo tire sua vida, Jó, porque desse jeito está insuportável. Será que você também não reagiria da mesma maneira? Eu acho fantástica a resposta de Jó. Verso 10, respondeu-lhe ele: você fala como uma doida. Eu imagino que ele até deu um sorrisinho nessa hora. Ele conhecia a mulher dele. Ele sabia que aquilo não era normal. Ele sabia que aquele não era um comportamento comum dela. E ele tenta amenizar a situação e falou: você não está bem. Você está meio doida, tá? Você está falando como alguém sem noção. Pensa no que você está falando, reflita. Conta até 10, se acalma. Parou para pensar? Refletiu? Você está falando como uma doida qualquer. Você não é assim, viu, mulher? Já foi mais esperta. Você fala como uma doida qualquer. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, porém, Jó não pecou nos seus lábios. O texto continua dizendo, e depois a Bíblia apresenta que 3 amigos de Jó vêm até ele. Nós também gostamos de sentar o sarrafo nos amigos de Jó. Mas eles refletiam um pensamento muito comum da época, que nós temos até hoje também enrustidos no nosso pensamento. Mas um detalhe interessante, que o texto termina o capítulo 2 dizendo o seguinte: então eles se assentaram com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe disse palavra alguma, pois viram que a sua dor era muito grande. Tem gente que fala: só sobrou a mulher e uns amigos da onça. Eles eram amigos de verdade, porque a Bíblia diz que por uma semana eles se sentaram do lado de Jó, olharam para ele, não disseram uma palavra, simplesmente choraram junto com ele. Depois que eles haviam chorado, aí o texto continua o desenrolar da história, uma série de diálogos. Um amigo chega para Jó e fala o seguinte: Jó, somos seus amigos, a gente se conhece, parceria, fechamento. Fala aí, o que você fez? Não é possível. Você está pior que o Ike Batista, né? Que era o cara quase um dos mais ricos do mundo, chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo. Hoje só está com cerca de 200 milhões. Só, né? O cara que chegou a dizer que seria o homem mais rico do mundo. Jó, o que você fez? Fala pra gente. Qual foi o segredo? O que você está fazendo de errado? Fala pra gente. Não é possível, Jó. Não é possível que você seja esse santo que você diz que é, ou que as pessoas dizem que você é. Alguma coisa de errada você fez. E os amigos de Jó começam agora a ter uma série de diálogos, e Jó também começa a se defender. E ele fala: coloca uma balança, pesa as minhas ações, e vocês vão ver que ela não vai ficar desigual. Coloca Deus na minha frente, e vocês vão ver que eu sou inocente. As pessoas falam da paciência de Jó. Jó não era paciente não, o bicho reclamava e reclamava pra caramba. Reclamava muito. Ele reclama o livro inteiro, porque ele sabia que ele estava sofrendo sem merecer. E esse era um problema muito grande para eles na época. Eles começam dizendo: Jó, você tem pecado escondido.
Você tem aí, sei lá, traído sua mulher, você não está tratando bem o pessoal, você está roubando, alguma coisa aconteceu e Deus está te castigando por isso. No final do livro, o amigo mais novo, ele tenta oferecer uma outra alternativa, ele fala: Jó, Deus está te disciplinando, Ele está tentando te ensinar alguma coisa. E essa é a ideia também equivocada que nós temos, de que Deus, Ele fica nos torturando para que a gente fique mais amigo dEle. Como se Deus fosse o autor de jogos mortais. Fulano está muito gente boa, a vida dele está muito legal, tem tudo que ele quer, vou tirar um pouquinho para ver. Jó, Deus está te disciplinando, Deus está tentando te ensinar alguma coisa, você não quer aprender, reconhece que você precisa, Jó, admite, somos seus amigos. E Jó, ele continua, e é interessante, que se Jó admitisse que ele de fato tinha feito alguma coisa, ele estaria dando munição para Satanás, porque ele estaria mentindo. Se ele falasse: tá bom, sou um pecador, fiz um monte de coisa errada, Satanás está falando: tá vendo, mentiroso, é dos meus, meu filho, porque eu sou o pai da mentira. Jó, ele tenta manter o seu caráter íntegro, e a sua situação, ela continua se desenrolando, e eu quero convidar você agora a ir até o capítulo 19, praticamente o meio do livro, e nós encontramos o resultado de tudo isso que está acontecendo. Jó capítulo 19, a partir do verso 14, nós lemos o seguinte: a situação em que Jó se encontrava, o resultado de todo esse teste. Jó era a testemunha para todo o universo da integridade do caráter de Deus. Ele foi aquele que foi escolhido para vindicar o caráter e a pessoa de Deus para todos os seres celestiais. Ele era aquele pelo qual todos aguardavam ansiosamente que permanecesse fiel. E Jó, ele começa a dizer: os meus parentes me abandonaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Se você já passou por um problema que todo mundo que você achava que gostava de você saiu fora, talvez você se identifique um pouco com isso. E ele continua dizendo: os meus servos e as minhas servas me têm por estranho, me veem a mim como um estrangeiro. Chamo o meu criado e ele não me responde, tenho de suplicar-lhe com a minha boca, o meu hálito é intolerável à minha mulher não aguenta mais nem o meu bafo. Essa é a situação lá em casa. Meus servos não me respeitam mais, minha mulher não quer chegar mais perto de mim. Sou repugnante aos meus próprios irmãos, até os pequeninos me desprezam. Levantando-me eu, falam contra mim. Imagina Jó andando pelas ruas de Ur, a criancinha, vai lá o cara todo estragado. Sai de perto, vai que você fica doente igual ele. Nossa, dou 3 moedas de ouro para quem encostar nele. Olha o bullying infantil, desde aquela época, que miséria. As criancinhas achavam que Jó era o ponto da piada. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Todos os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos, pois a mão de Deus me atingiu. Essa era a situação de Jó. Jó, ele começa a desabafar. Ele fala: eu tinha tudo, mas agora eu não tenho nada. No entanto, o verso 23, ele diz o seguinte: quem me dera fossem escritas as minhas palavras e fossem gravadas num livro, com pena de ferro e com chumbo, para que para sempre fossem esculpidas na rocha. E aqui nós encontramos o ponto central do livro de Jó, onde ele fala o seguinte: mesmo no meio de toda essa desgraça, mesmo no meio de todo esse problema, eu que era o homem que mais tinha posses, mais tinha dinheiro, mais tinha amigos, mais tinha respeito, eu agora não tenho mais nada disso.
Mas eu sei de uma coisa. Verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e com os meus próprios olhos, e não com outros. O meu coração se desfalece de saudade. É a essência do livro de Jó, o resultado de tudo aquilo que havia acontecido. A resposta que Jó dá diante de tudo que acontece a ele é dizendo o seguinte: a sua fidelidade a Deus não era comprada por absolutamente nada e nem ninguém. A fidelidade de Jó consistia em um relacionamento íntimo e pessoal com o Deus que ele servia. E ele diz: eu posso perder tudo. O inimigo ou quem quer que seja, o próprio Deus, pode arrancar tudo que eu tenha, mas eu sei que o meu Redentor vive, e isso para mim é o que basta, porque basta eu ver o meu Redentor, que isso vai ser suficiente para mim. A minha fidelidade não é comprada, não é paga com suborno. Eu sei que o meu Redentor vive, e Ele vai se levantar sobre a terra. Uma parte que me intriga nesse verso é que o texto diz: de saudade se desfalece o meu coração. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu vi na TV falando que existem algumas palavras que são típicas de cada país, de cada língua. E existe uma palavra na língua portuguesa que não tem tradução exata em nenhuma outra língua. E essa palavra era saudade. Pensei, mas se falaram que saudade não tem paralelo, não tem compreensão, eu fui tentar descobrir o que dizia o texto original. A mentalidade hebraica ela é muito mais concreta, muito mais abstrata. Eles escrevem de forma literal aquilo que eles estão sentindo. O que Jó fala, ele fala o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim ele vai se levantar sobre a terra, e que em minha carne eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, não por olhos estranhos. Os meus rins, eles se consomem dentro de mim. Quando eu penso no meu Redentor, dentro de mim, começa a sentir aquela sensação, aquele frio na barriga, aquele desejo incontido de estar logo com o meu Redentor. É como se dentro de mim aquilo fosse me consumindo, e eu não conseguisse aguentar mais de tanta ansiedade. Eu pergunto para você, meu querido, com que desejo você quer que o seu Redentor se levante sobre a terra? Os meus rins dentro de mim estão se acabando. Será que você sente esse frio na barriga quando fala do seu Redentor? Será que você sente esse desejo incontido dentro de você quando olha uma cena como essa, quando nós veremos o nosso Redentor se levantar sobre essa terra? Qual é o desejo com o qual você deseja ver o seu Redentor? Para Jó, pior do que perder qualquer bem, pior do que perder qualquer ente querido, pior do que perder a própria vida, era ele sentir o fato de ter se perdido de Deus. Para Jó, pior do que qualquer coisa, era a possibilidade de que o Deus em que ele cria não fosse real. O livro termina no capítulo 42, versos 1 a 6, onde Deus começa então, depois de se manifestar a Jó, depois que todos os seus amigos terminam o seu discurso, depois que um monte de gente fala um monte de besteira, a Bíblia diz que Deus se manifesta no meio de um redemoinho, e Deus começa a falar. E Deus, é interessante que Ele não responde nenhum dos questionamentos de Jó. Ele, no entanto, faz mais e mais perguntas. Deus, Ele faz cerca de 40 perguntas. Jó,
Você estava comigo quando eu peguei a água do planeta Terra com as minhas próprias mãos? Você estava comigo quando eu coloquei cada estrela no seu devido lugar? Jó, você sabe como é que você nasceu, meu querido? Como é que o seu corpo desenvolveu dentro do ventre de sua mãe? Jó, você não sabe de nada. E sabe qual é o mais interessante de tudo isso? É que Jó se dá por satisfeito. O capítulo 42 começa dizendo o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu te falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O frio na barriga, suas entranhas se contorcendo. Esse era o desejo de Jó, de ver alguém que ele nunca tinha visto. E agora, quando ele se depara na presença de Deus, ele fala: tá bom demais para mim, é isso que eu precisava. O fato de saber que o Senhor está aqui, o fato de saber que o Senhor se preocupa comigo a ponto de se manifestar para mim já é o bastante. O simples fato de que Deus se manifestou a ele de uma forma real, mesmo sem responder nenhuma de suas perguntas ou de dar uma explicação convincente sobre o que havia ocorrido, foi o bastante para ele reafirmar todas as suas convicções. Sua ansiedade havia acabado, e os seus sonhos se concretizado, e ele poderia viver em paz. O texto continua, o texto diz que Deus fala para Jó: Jó, ora pelos seus amigos, interceda por eles. E nesse momento Jó agora ele é comparado a um tipo do próprio Jesus Cristo, alguém que sem merecer sofreu, alguém que intercede, oferece sacrifícios por aqueles que não mereciam. E Deus concede misericórdia para os amigos de Jó. O texto termina o livro dizendo que Deus muda a sorte de Jó, que ele ganha em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. O último verso diz que, o penúltimo e último diz: depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então Jó morreu, velho e farto de dias. Você pode pensar: está vendo, pastor? Teologia da prosperidade. Deus devolveu tudo. Deus devolveu o dobro. Mas Deus não arrancou de Jó os traumas. Deus não arrancou de Jó as lembranças. Deus não arrancou de Jó as cicatrizes que haviam ficado. Um filho não pode ser substituído. Ele pode ter tido outros 10 filhos, talvez até mais bonitos, mas isso não anula o fato de que ele perdeu 10 filhos. E eu imagino quando Jó olhava para aquelas crianças, demonstrando todo o amor, mas ele ainda se lembrava de todos aqueles que haviam falecido. O texto diz que Jó, ele viveu muito, e viveu farto de dias. Como cristãos, nós temos a certeza de que em breve o nosso Redentor também se levantará sobre essa terra. Cremos que Ele vem com as nuvens, e todo olho, não apenas o meu, mas todo olho o verá, e que por fim Ele se levantará sobre a terra. Ele vem para buscar aqueles que o aguardam ansiosa e desesperadamente. O nosso Redentor vem para trazer de volta aqueles que o servem desinteressadamente.
aqueles que não precisam de motivos, aqueles que não precisam de posições, aqueles que não precisam de status, aqueles que não precisam de absolutamente nada para servir a Deus. É esses que Ele vem buscar, porque são esses que, quando olham uma imagem como essa, que quando veem os sinais se cumprindo, o seu interior começa a se retorcer e ele começa a clamar desesperadamente: eu quero que o meu Redentor se levante sobre a terra o mais rápido possível para me buscar. Eu pergunto, será que você faz parte desse grupo? Ou será que algo tem subornado você? Será que algo tem feito você servir a Deus de forma interessada? Ou será que, assim como Jó, você clama desesperadamente para que Cristo venha e venha logo? A Bíblia diz que Jó, ele morre velho e farto de dias. E aqui ela faz para a gente um paralelo, dizendo o seguinte: Jó experimentou vida longa e próspera, mas nós experimentaremos vida eterna. Ele vem, e o que Ele tem dito para nós é que em breve eu vou te buscar. Mesmo que você tenha vivido negando isso, mesmo que talvez você tenha servido de forma mal intencionada, Deus faz mais um convite para você. Para você que tem vivido um inferno aqui e agora, Deus, Ele diz o seguinte: em breve vou te buscar. E eu não venho sozinho, eu venho acompanhado. E eu quero que você experimente não uma vida boa aqui e agora, eu quero que você experimente ao meu lado vida eterna. Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Você anseia por esse dia? Você deseja isso mais do que sua própria vida? Você está disposto a abrir mão do que for necessário para ter esse encontro com Deus? Você está disposto a servir a Deus, mesmo que você perca tudo o que o mundo tem para oferecer a você? O coral vai cantar agora uma música que fala exatamente do desejo que Cristo tem para nos buscar o mais rápido possível. Mas Ele só vem buscar quem está se contorcendo por dentro. Ele só vem buscar quem o ama de verdade. Quem ama não aquilo que Deus te dá, mas aquilo que Ele é. Aquele que é capaz de adorar mesmo no meio de tantas tribulações, mesmo no meio das maiores angústias. É esses que Deus vem buscar. Se você quer fazer parte desse grupo, se você anseia e deseja o retorno do seu Redentor, enquanto você ouve essa canção, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Se você talvez tenha servido a Deus de forma errada, buscando o seu benefício pessoal, nesse momento Deus te chama para tentar entender a prioridade da tua vida. E Deus quer reatar a aliança com você também. Esse é o seu desejo? Em breve vou te buscar.
Em breve Ele vem para nos buscar. Você crê nisso? Está muito fraco. Você crê nisso? Ele vem. E Ele vem buscar aqueles que anseiam que Ele volte para passar a eternidade ao lado dEle. Feche os seus olhos. Pai amado, vivemos em um mundo de pecado. Sabemos que o inimigo muitas vezes tem atacado contra nós, contra os nossos queridos, contra aquilo que temos e contra aquilo que somos. Mas, Pai do céu, queremos que o Senhor venha logo para dar um basta. Senhor, não aguentamos mais ter que orar, ter que pedir por amigos, por parentes, por nós mesmos, quando nos encontramos nas piores situações e circunstâncias. Pai do céu, o Senhor conhece a realidade de cada um de nós. Sabe que a vida de cada um aqui não tem sido fácil. Problemas vêm dos mais variados tipos, mas sabemos, Senhor, que o Senhor em breve se levantará, que Miguel se levantará do seu trono de glória para resgatar os seus filhos, e que nós o veremos vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória, chamando cada um de seus filhos pelo nome, aqueles que anseiam, que desejam e que apressam o dia da sua volta. Pai do céu, volta logo, por favor. Volte logo para nos buscar, porque não aguentamos mais viver nesse mundo. Volta logo, Senhor, e leva-nos para morar contigo. É o que nós te pedimos, desesperadamente, no nome do nosso Redentor, seu Filho amado Cristo Jesus. Amém.